Olá, no vídeo de hoje eu quero conversar aí com você sobre design. Aí você vê aí várias técnicas com vários aparelhos diferentes de medição, é paquímetro, é compasso, é linha, é sem nada, e aí você fica aí confusa sem saber para que serve tantos tipos de design. Então a gente vai conversar aí um pouquinho sobre o design hoje e eu quero esclarecer essas dúvidas para vocês, tá? Primeiramente, o objetivo aí do design é você desenhar essa sobrancelha, você delimitar ela de forma que ela fique definida, né? Muitas vezes realçar o desenho que a cliente já tem, outras vezes transformar esse desenho e outras vezes criar um desenho para essa sobrancelha, né? Porque tem pessoas aí que não possuem sobrancelha ou são muito ralas e não tem como usar a própria sobrancelha como referência, você tem que criar um novo design para essa pessoa e muitas vezes aí fazer com rena ou então micropigmentação, tá? Então os objetivos aí do design é esse, é você realçar esse desenho, definir o próprio desenho dessa cliente, né? Valorizar o próprio design da cliente que a cliente já tem, criar um novo design para essa cliente que eventualmente não vai ter um design, ou então transformar um design, tá? Que a cliente tenha e queira ter um outro tipo de design aí, também serve para isso. Apesar de eu não aconselhar muito, porque as pessoas às vezes fogem muito da proporção e fazem design muito exagerados, enfim. Mas também serve para isso, tá? E aí a gente tem algumas técnicas e alguns equipamentos aí que a gente usa para isso, tá? Então vamos começar aí com a técnica freehand, tá? Essa técnica ela serve para você usar em uma sobrancelha que ela já tem uma referência, uma sobrancelha aí que tem um corpo íntegro, tá? Que você consiga aí ter uma referência de altura, tá? De comprimento, altura do ponto alto. Então, ela proporcionalmente aí você consegue visualizar isso. É um design que exige aí uma prática, tá? Eu aconselho você começar com designs que use algum aparelho de medição antes de passar para o freehand de cara, assim, porque você vai começar a adquirir esse olhar aí de proporção, de visagismo também, tá? Porque quando você trabalha com sobrancelhas é muito importante você entender aí de visagismo para você conseguir fazer aí o melhor design, o mais apropriado aí para tua cliente. Então esse design aí ele serve para sobrancelhas íntegras, como eu disse, né, que tenha referências. É um ótimo design para você fazer em adolescentes, porque o objetivo desse tipo de design não é transformar o desenho, tá? É realçar esse desenho, valorizar esse desenho. Então, quando a gente vai fazer design em adolescentes, aí a gente tem que tomar muito cuidado em relação à sobrancelha da moda ou o que o adolescente quer, porque você pode acabar prejudicando aí essa sobrancelha desse adolescente e mais tarde ela acabar se arrependendo aí pelo desenho que fez e aí falhou a sobrancelha ou ela quer uma sobrancelha mais grossa. Então, você sempre, em adolescente, você vai usar proporções do próprio cliente, as referências dele, então você pode acabar fazendo uso aí do design freehand, tá? O próximo design aí que a gente vai falar é o design com paquímetro, tá? Eu aprendi com ele, tá? Eu ainda uso muito, gosto bastante. Como eu também trabalho com micropigmentação, é, eu uso ele também, apesar de eu estar usando um outro aparelho agora, mas eu uso bastante porque ele é um design preciso. Então, apesar de existir aí as medidas padrões, tá? Essas medidas existem por quê? Porque as pessoas o crânio, as proporções das pessoas, elas têm um máximo e um mínimo, apesar de haver aí, assim dizer, variações anatômicas, tá?
Existe um máximo que uma cabeça normal de uma pessoa é uma medida máxima, né, para ser considerada normal ou mínima também. Então, também o tamanho da pessoa, enfim. Então, foi criada essas medidas porque se sabe que são medidas que o ser humano vai ficar entre o mínimo e o máximo dessas medidas, ok? Mas não necessariamente você precisa seguir a ferro e fogo essas medidas. É bom no começo, quando você está começando, você saber dessas medidas e manter-se dentro desse padrão, entre aspas, tá? Para você não errar, porque você está ali inseguro, enfim. Mas geralmente eu não olho tanto no número em si, sabe? Eu coloco na cliente e aí deu um número aqui, eu já sei mais ou menos o quanto vai para lá ou para cá. Eu uso mais como referência mesmo para ficar precisa essa sobrancelha. Mas, como eu disse, quando você está começando, é importante você saber dessas medidas e se manter dentro delas até o ponto que você vai começar a perceber e ver que umas pessoas você usa um pouco mais, outras pessoas você vai usar um pouco menos. A única, assim, perigo que eu vejo no paquímetro é que muitas vezes você se vicia aí nessas medidas, que foi o que aconteceu comigo no início, se vicia aí nessas medidas e acaba carimbando sobrancelhas aí nas pessoas, aí, fazendo sobrancelhas muito parecidas. Então, é importante você sempre levar em conta que cada ser humano é único e você vai fazer uma sobrancelha personalizada para aquela pessoa, tá? Por isso que é importante também você entender de visagismo, porque quando você entende de visagismo, você vai fazer o que é melhor para aquele tipo de rosto, tá? Para aquele tipo de pele, para aquele, enfim. Você vai analisar como um todo o teu cliente, não só as sobrancelhas, tá? Então, a vantagem aí do paquímetro é a precisão. Então a gente usa muito ele aí também em micropigmentação, porque a gente precisa que seja um pouco mais preciso, porque é uma coisa que vai ficar ali mais definitiva, tá? Outro aparelho aí, outra técnica, que essa é a que eu tenho usado mais, é o compasso áureo. Ele é tão preciso quanto o paquímetro, tá? Ele é bem preciso, porém, ele faz uso aí das medidas da própria cliente, não tem números. É a maneira que eu uso também o paquímetro, tá? Eu não me atento tanto aos números, eu uso mais para me marcar ali as referências. Mas ele, além de ser bem prático, assim, de usar, eu gostei bastante, faz com que o design fique mais rápido também. Ele faz uso da medida da própria cliente. Então, independente aí da variação anatômica que essa cliente tenha, eu vou fazer tudo relacionado à proporção dela. Então, a sobrancelha vai ficar aí 100% personalizada. Então, ele é muito bom também para design, tanto para transformar como paquímetro, quando você quiser transformar uma sobrancelha, um design para micropigmentação também e um design para criar uma sobrancelha. Então, esses dois aqui, eles não servem só para realçar, como o freehand, por exemplo, mas também ele serve para transformar e para criar uma nova sobrancelha, ok? E aí a gente vai aí com uma outra técnica que é o mapeamento com linha. Apesar de eu considerar esses dois também um mapeamento, tá? O mapeamento com linha também faz uso aí da medida da própria cliente. Você pode associar ele também com o paquímetro, tá? Eu sei fazer, faço de vez em quando. Ele é aquele design aí que vocês veem, os desenhos aí nos vídeos do Reels. Ele é muito legal aí para fazer vídeo para Reels, mas eu acho que a gente perde um pouco de tempo. Eu não vejo tanta necessidade de eu fazer assim no meu dia a dia, tá? No meu dia a dia de trabalho e mesmo eu uso mais desses dois. Eu uso a linha também para desenhar, porque eu acho bem mais rápido ali.
você fazer com a linha, mas eu não faço todo aquele mapeamento lá que fica muito bonito para vídeo. Eventualmente eu posso fazer para colocar em algum vídeo, tudo, mas assim no dia a dia, como dizem, tempo é vida e tempo é dinheiro. Então você tem que fazer uma coisa que seja precisa e que seja também que economize aí teu tempo, tá? Porque daí tem um tempo do anestésico, de repente, quando eu vou fazer uma micropigmentação, tem outras variantes aí que se eu perder muito tempo ali fazendo um mapeamento com a linha, vai me tirar de outra coisa mais importante, por exemplo, que eu deveria gastar mais o tempo ou de algum outro atendimento, enfim. E aí, além todos esses equipamentos e materiais, enfim, a gente tem os dois tipos de design que a gente faz. Quando você é uma profissional aí, eu não sei se você parou já para pensar nisso ou não, mas existem dois tipos de design. O design que realmente é o objetivo dele aí de desenhar, transformar, ou realçar, enfim, uma sobrancelha, e o design reconstrutivo, que é aquele design que a cliente talvez não saia com um design perfeitinho, mas ela aí tem uma falha, ela perdeu referência, ou ela quer recuperar essa sobrancelha, ela tirou muito errado e a gente precisa aí, tá muito afinada, a gente precisa fazer ganhar corpo, volume, enfim. Então a gente faz um design que a gente tenta manter o máximo aí de pelo possível, ela não vai sair com esse design perfeito como ela quer, talvez a gente coloque uma rena para ela ir aguentando, mas é um design que serve para a gente recuperar essa sobrancelha para depois a gente fazer um design definitivo ou, se caso não há solução para a perda de pelo dela, uma micropigmentação, porque também tem que se levar em conta que quanto mais pelo você tem aí nessa sobrancelha, mais bonita e natural fica a tua micropigmentação também, né? Apesar de existir aí técnicas que a gente faz uma micropigmentação do zero, com o tempo aí ela vai degradando. Se você tiver pelo, ela vai ficando bonita. Você não percebe ali que é uma micropigmentação, que é algo artificial. Então, esse design reconstrutivo, ele geralmente é associado aí com algum tipo de tratamento para recuperar essa sobrancelha. Então, esses são os tipos de técnicas e os tipos de design aí que existem. Me conta aí nos comentários se você tiver alguma dúvida, se esclareci a tua dúvida, se você tem mais alguma ideia aí de conteúdo aí que eu possa fazer para você para esclarecer mais aí as suas dúvidas aí em relação a tudo relacionado às sobrancelhas. E me segue no Instagram, me segue no YouTube e até o próximo vídeo.